Oi, turminha! Prontos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Pegue aí a sua apostila 7, nós vamos trabalhar a parte C. Hoje será História e Geografia juntos. Então, na nossa aula de História e Geografia de hoje, vocês vão ver, conhecendo povos e suas culturas. Nós vamos estar nos lembrando de alguns povos que você já estudou em anos anteriores. Você vai ver algumas imagens que eu tenho certeza que também você vai se lembrando, porque já pode ter visto em outros livros, internet. Então, você vai se lembrando e nós vamos aí nos aprofundando um pouquinho mais. Observem no seu material essa primeira imagem. O grandioso templo de Abu Simbel, localizado no sul do Egito. Observe aqui nos pilares que tem alguns símbolos. Observe aí com bastante atenção, né? Ele foi feito com alguns pilares, esse templo tem muitos pilares, e nesses pilares tem símbolos. Observem com bastante atenção aí. Ainda na sua página, na sua primeira página, nós temos essa outra imagem, que é a Grande Esfinge de Gizé, conhecida apenas por Esfinge. Localiza-se também no Egito, às margens do rio Nilo, que é um rio muito importante, muito conhecido, e foi construída em um único bloco de pedra. Então dá para imaginarmos aí o tamanho que era esse bloco de pedra, e foi nesse bloco de pedra que eles construíram aí essa esfinge, né, há tanto tempo atrás, e está intacta até hoje. E essa última imagem, que também lembra, tá vendo esses símbolos que tem nessa imagem? Lembra também os símbolos que eu falei para vocês observarem lá nas colunas daquele templo, da primeira imagem aí em cima no seu material. É um hieróglifo, é um nome posterior dado pelos gregos a esse tipo de escrita. Significa escrito dos deuses, são escritos sagrados para eles, né? Pois sua origem está diretamente associada ao deus Tote. Então, eles usavam esse tipo de escrita naquela época, muito tempo atrás, lá no Egito. E até hoje, essas escrituras sagradas, esses escritos sagrados são estudados por muitos historiadores. Até hoje buscam novas informações, saber mais sobre isso. Então, vocês vão ver esse tipo de escrita, esse tipo de imagem, muitas vezes aí nas aulas de história. Para refletir. Então, agora que vocês já observaram essas três imagens, vamos fazer agora aí um diálogo. Olha só. Observe as imagens da página anterior e perceba que todas são originárias do Egito. Elas estão relacionadas aos conhecimentos astronômicos, eu vou até destacar aqui, aos conhecimentos astronômicos desenvolvidos pela cultura egípcia na antiguidade. Todas essas manifestações que eram feitas fornecem informações sobre a cultura egípcia, assim como crenças religiosas e as suas características. Quando fala aqui, pessoal, conhecimentos astronômicos, então naquela época não existia essa tecnologia que nós temos hoje. Então esse povo egípcio, lá na antiguidade, eles começaram a estudar astronomia através do quê? Tudo que tem no céu. Então eles observaram que o céu tinha as estrelas, tem o Sol, tem a Lua, e eles começaram a observar esses movimentos das estrelas, movimento do Sol, o que acontecia com a Lua, as fases da Lua. Então, eles começaram a observar esse tipo de movimentação, tudo que acontecia lá no céu. Então, isso chama estudo astronômico, né? Hoje nós chamamos também de astrologia, né? Mas eles foram percebendo essa modificação, e com isso, né, eles foram chegando a identificar com o movimento do Sol, com o passar do tempo, chegaram o quê? A diferença que é o que nós temos hoje, chamado de estações do ano. Naquela época, eles não chamavam ainda de estações do ano, mas eles perceberam que em determinadas épocas estava mais quente, mais frio, né? E com isso, o que possibilitou a eles? Eles começaram a entender, na época que eles começaram a plantar e a colher, eles começaram a entender qual era a melhor época para plantar, qual era a melhor época para colher. Então, isso tudo eles foram fazendo através desses estudos astronômicos. Claro que com o passar do tempo foram surgindo as tecnologias até chegar no ponto que estamos hoje. Mas naquela época, esses estudos astronômicos para eles foi muito importante para esses povos da antiguidade. Foi a partir daí que deu início a esse estudo até que chegamos
Hoje, atualmente, nós temos o quê? Nós temos o calendário. O calendário, ele é de acordo, ele foi feito, nós vamos chegar numa outra parte que vai falar mais sobre isso. Tem a ver com o quê também? Com as fases da Lua. Então, se você observar no calendário, nós temos lá as fases da Lua. E esses povos antigos foram fazendo esse estudo aí das fases da Lua e com o tempo surgiu o nosso calendário. Tá? Mas nós vamos chegar aos pouquinhos aí, você vai discutir mais um pouco aí com seus professores, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque olha o que está perguntando aqui embaixo. O que você sabe sobre esse povo? Como nós falamos aqui, o povo egípcio, né? E qual a importância desses registros? Como eles deixaram para nós aqueles registros que nós acabamos de ver naquelas imagens, é importante atualmente? Foi importante em determinada época? Claro que sim. A partir desses registros que eles foram deixando, outros pesquisadores, historiadores foram se aprofundando e foi cada vez modernizando mais até chegar na atualidade, né, na tecnologia que temos hoje. Mas você vai fazer essa discussão aí com seus professores até chegar a uma ideia melhor, até você tirar mais dúvidas, até você conhecer um pouquinho mais. Tem algumas sugestões também de visitas culturais online, que você pode entrar e perceber mais imagens em museus online. Então, você pode fazer essa visita online em alguns museus para você perceber aí e conhecer novas imagens, esculturas que falam desse povo egípcio. Agora que você já conversou com seu professor, professora sobre esse assunto, pense em mais uma questão. Então, você vai fazer essa discussão, esse diálogo aí sobre o povo egípcio, né, lá na antiguidade. E agora nós vamos entrar em outra questão, que uma coisa vai levando a outra. A história é assim, uma parte da história te leva a outra, e aí você vai se aprofundando. Olha o que está perguntando para você aqui embaixo. Você já ouviu falar em povos nômades? Será que você lembra de povos nômades? E povos sedentários? Você já ouviu falar isso? Povos nômades e povos sedentários? Se não lembra, você vai ver agora. Acompanhe aí no seu material. Nós temos aqui a explicação bem simplificada para você diferenciar o que quer dizer povos nômades e o que quer dizer povos sedentários. Então, olha aqui, ó, povos nômades se mudam sempre em busca de alimentos. Claro que isso lá no passado ainda existe? Sim, com certeza deve existir algum povo nômade ainda, né, num lugar bem remoto, mas antigamente eles eram nômades porque eles tinham que se mudar de um lugar para outro porque eles estavam sempre em busca de alimentos. Então, isso é importante vocês entenderem. Por que eles se mudavam tanto lá na antiguidade? Porque eles estavam sempre buscando alimentos. Então, eles se estabeleciam em algum lugar. Quando aquele alimento estava escasso, quando acabava aquele alimento, seja o alimento que eles colhiam frutas, pescavam, caçavam animais, quando se esgotava naquela região, eles tinham que se mudar em busca de outro lugar onde eles iam encontrar esses alimentos. Com o tempo, foram surgindo os povos sedentários, ou seja, eles foram deixando de ser nômades e se tornando sedentários. O que quer dizer isso? Que ficam estabelecidos em moradias fixas, sem ter que se mudar, como no nosso caso. É claro, professora, mas a gente às vezes muda de casa. Sim, mas é uma situação completamente diferente, né? Eles se mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Não tinha supermercado naquela época para eles irem comprar alimentos, como nós temos hoje. Então, eles tinham que caçar, pescar, coletar frutas, coletar raízes para eles se alimentarem. Por isso, eles eram chamados de nômades, porque se mudavam de um lugar para o outro. Com o tempo, eles foram aprendendo uma técnica, a técnica do plantio e da colheita. Quando eles aprenderam a técnica do plantio e da colheita, eles se tornaram povos sedentários, porque eles se estabeleciam no mesmo lugar e ali eles plantavam, colhiam, sempre perto de rios, porque os rios são muito importantes, porque eles precisavam da água para beber, do rio para beber a água. Vamos acompanhar essa historinha em quadrinhos que tem aí no seu material. Há muito tempo atrás, os povos eram nômades, como eu acabei de falar, né? Há muito tempo atrás, eles eram nômades. Olha o diálogo entre eles. Vamos procurar mais comida? Sim. Eles caçavam e colhiam. Eu vou colher, eu vou caçar.
mas tinham que andar muito para buscar mais alimentos. Estamos andando faz muito tempo. Sim, estou cansada. Quando o alimento acabava, tinham que buscar em outro lugar. Temos que nos mudar de novo. Vamos. Certo dia esfriou muito e os animais se esconderam. Então, eles ficaram sem alimento, porque eles caçavam os animais, né, para se alimentar desses animais. O que vamos fazer agora? Vamos viver perto de rios. Tive uma ideia: plantar e cuidar dos animais. Então, aí já surgiu a ideia de plantar e de cuidar daqueles animais perto de rios, claro, porque precisavam de água. Então, foram viver em cavernas perto de rios, começaram a plantar e domesticar os animais e se tornaram povos sedentários. Olha lá. E aí ela respondeu: ótima ideia. Sim. Então, a partir dessa ideia, eles perceberam que eles poderiam se estabelecer no mesmo lugar, onde tinha uma caverna para eles se abrigarem da chuva, do frio. Aí eles começaram a domesticar alguns animais, outros animais eles tinham só para caçar como fonte de alimentos. Eles começaram a plantar, eles começaram a perceber os peixes dos rios, que eles também poderiam se alimentar, e com isso eles se estabeleceram num único lugar. Surgiram então os povos sedentários, que é aqueles que ficam sempre no mesmo lugar, certo? Esse processo de sedentarismo aconteceu aos poucos. Atualmente existem ainda povos nômades e seminômades, que vivem de acordo com a sua cultura. Como eu falei, ainda existem alguns povos nômades, ou como foi falado aqui, seminômades. O que isso quer dizer? Ele fica um determinado tempo, mas depois ele acaba se mudando também. Então é chamado de seminômades. Tá? Você pode aí se aprofundar depois um pouquinho mais também sobre isso. E outra coisa importante, cada um vive de acordo com a sua cultura, tá? Cada povo de determinada região tem uma cultura que ele segue. Então, cada povo com a sua cultura tem hábitos diferentes, tem maneiras diferentes de cultivar os seus alimentos. Então, isso depende da cultura, da realidade de cada tipo de povo, certo? Agora, nós temos umas atividades. Aí no seu material, né, essas atividades, essa imagem está aí na mesma página e eu tive que fazer uma separação, porque senão não caberia aqui no slide. Então, acompanha comigo aí. De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, o que são estudos antropológicos? Um antropólogo é aquela pessoa que estuda as culturas, a evolução das raças, de cada cultura do ser humano. Então, de acordo com esses estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Observe aqui do lado essa imagem de um continente. Qual será esse continente? Presta atenção. Foi ali que se formaram as primeiras famílias. Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica de sua história, a passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Então, foi aqui na África que começou a ter o quê? A agricultura. O que é a agricultura? É plantar e colher os seus próprios alimentos. Na arquitetura, engenharia e matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia africana de 3.000 anos atrás. A astronomia egípcia, como eu disse, né? A astronomia é o estudo dos astros, tudo que tem lá no céu, era tão avançada que tem a data de 4.200 a.C., ou seja, muito tempo atrás. E foi responsável por um calendário que é o calendário bem parecido com o nosso. Ele é mais exato até que o nosso calendário atual. Então, como que eles chegaram ao calendário? Estudando a astronomia, certo? Bom, primeira atividade. Aqui está escrito assim, a imagem ao lado, porque aí no seu material, essa imagem está ao lado, eu até destaquei. Aqui eu precisei separar, como eu disse, não caberia nos slides, mas na sua apostila está bem ao lado aí da imagem. Então, olha só, a imagem ao lado representa qual continente? E quem prestou atenção, quando eu estava explicando, eu falei para vocês. Se não, leia de novo que você já vai saber. Então, você vai marcar se é o continente americano, se é o asiático, se é o europeu ou se é o africano. Tá bem fácil, né, pessoal? Atividade 2. A África é o berço da humanidade e da civilização, por quê? De acordo com o que eu acabei de ler para vocês, lá falou. Por que a África é considerado o berço da humanidade? Ou seja, é quando tudo começou, quando tudo foi se
espalhando, a tecnologia foi começando, eles descobriram a técnica da agricultura. Então, por que que a África é chamada de o berço da humanidade, da civilização? Procura lá de novo, se você esqueceu, e marca a alternativa correta aí. Número 3. Que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado? Então, olha só as alternativas que você tem. Só agricultura, arquitetura, engenharia e matemática, somente arquitetura e astronomia ou nenhuma delas? Então, se você esqueceu, é só ler novamente o texto que você vai descobrir, tá bom? Leia o texto e responda. Então, nós temos mais um textinho aí, acompanhe a leitura. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais, espirituais e de toda uma tradição. Havia muitos povos nômades, que nós acabamos de falar deles, que precisavam se deslocar periodicamente, e havia povos sedentários, que fundando seus territórios chegaram a construir grandes reinos, conjunto de aldeias, desenvolvendo atividades econômicas produtivas. Em cada aldeia existia um chefe. Este era escolhido entre os mais velhos. Os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e os seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou na aldeia. Então aqui entra toda uma questão de cultura desse povo, porque eles acreditavam nos deuses, eles acreditavam nos espíritos da natureza. Então, isso é devido à sua cultura. Sobre esse texto que acabamos de ler, vem a atividade 4. Então, olha só. De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias chama-se... Então, nós temos 4 alternativas, basta você assinalar, de acordo com o texto. Número 5. O texto fala sobre povos que se deslocam periodicamente. Esses povos são os, então, ó, se deslocam periodicamente. Periodicamente é sempre, né? De tempo em tempo. Então, você vai marcar aqui quais são esses povos que se deslocavam periodicamente. E a número 6. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Que aspectos são esses? Então, olha só, todas as informações para você responder o 4, o 5 e o 6 estão lá no texto que eu acabei de ler para vocês. Leia novamente para você poder marcar a alternativa correta. Chegamos na tarefa de hoje, né? Aqui nós temos uma imagem do nosso planeta, né? E aqui tem umas imagens de deslocamento, que a gente está falando sobre isso aqui de história e geografia, não é verdade? Então, vamos lá. Em casa, parte 1. Responda utilizando o caderno, porque você não tem espaço aí no seu material impresso, na sua apostila. Então, você vai observar esse planisfério, que é o mapa mundi também, né? E aí você vai responder. Olha o que perguntou no número 1. O que vocês veem nesse mapa? Vamos observar? Olha só, tem imagens de pessoas. Percebam que tem aqui, ó, em vários continentes tem pessoas pelo oceano. E as setinhas vermelhas estão aqui no meu slide, está vermelho, no seu material não está colorido, mas aqui ajuda você. Todas as setinhas estão levando as pessoas, olha só, ao mesmo continente. Então preste atenção nisso daí para você saber responder. E aí escreva o que vocês estão vendo nesse mapa e quem são essas pessoas que aparecem e para onde elas estão indo. Então olha só, dentro da mesma pergunta, várias coisas aí para você analisar. Percebam os vários caminhos percorridos pela humanidade para se espalharem pelo mundo. Então, aqui eles estão se espalhando pelo mundo. Então, observe bastante aí para você responder direitinho. A número 2 tem uma tirinha, que é do Piteco, e o título é Piteco em O Fogo. Vocês sabem que o Piteco é um homem pré-histórico das cavernas, então ele está lá. Olha o que ele está fazendo aqui. E aí ele assoprou, né? E de repente apareceu aqui o que ele tanto queria. E aí olha o que disseram. Incrível, carne queimada, cheira bem. Puxa, depois da era dos 2 pés, vamos entrar na era da carne queimada. Então eles chamaram de carne queimada. Então você vai marcar aqui, a letra A é só assinalar, porque é de múltipla escolha.
A invenção humana apresentada na tirinha é... Então, qual foi a invenção que foi mostrada aqui na tirinha do Piteco? É só assinalar. A letra B e a letra C você vai responder no seu caderno, que já já vou mostrar como. Então, olha a perguntinha. O fogo tornou-se um forte aliado na vida humana. A produção de calor influenciou na forma de o ser humano se alimentar, se proteger e criar. Na tirinha, então quando fala tirinha é aqui do Piteco, como a personagem utilizou o fogo em seu benefício? Então ele descobriu aqui que ele podia usar o fogo no seu benefício. Como foi isso? Né? Que benefício foi esse que ele percebeu que ele podia utilizar o fogo? E a letra C. Até hoje, o fogo é fundamental em nossas vidas, não é? Então, você vai citar duas situações em que utilizamos o fogo no nosso dia a dia. Então, olha aqui no seu caderno como pode ficar. Então, você vai colocar aí a data no seu caderno. Então, a primeira pergunta é a número 1. Lembra o que perguntou lá? Então, você pode começar a sua resposta mais ou menos assim. Podemos ver neste mapa, e aí você vai escrever tudo que você viu nesse mapa, quem são aquelas pessoas que você viu no mapa, para onde eles estão indo, tudo isso você escreve aqui na número 1. Em seguida vem a 2, letra B, porque a letra A você lembra que era de múltipla escolha. Então a letra B, a pergunta era para que o Piteco, que é a personagem da nossa historinha em quadrinhos, ele utilizou o fogo para quê? Então, você pode responder aí, a personagem utilizou o fogo para... E a letra C? A letra C pediu para você citar dois exemplos que nós usamos o fogo para quê? Então, você pode começar mais ou menos assim. Utilizamos o fogo para... No nosso dia a dia, nós utilizamos muito. Mas para que nós utilizamos? Então, você cite dois exemplos aí no seu dia a dia e na sua casa, ok? Parte 2. A primeira parte aqui dá para fazer na própria apostila. A número 1, a número 2 dá para fazer aqui mesmo, ó. Os primeiros humanos sobreviveram descobrindo como usar os recursos da natureza. E aqui está uma imagem deles. Agora, complete as frases com as palavras corretas. Então, nós temos 4 palavras aqui no banco de palavras e nós temos 4 lacunas. Vocês vão preencher essas lacunas com a palavra adequada de acordo com o contexto. E a número 2. No processo de sedentarização, que é quando ele passou a viver no mesmo lugar, quando o ser humano passou a viver no único lugar dos seres humanos, os rios tiveram um papel fundamental. Sim, os rios tiveram um papel fundamental. Comente a afirmativa dando o seu parecer. Então, você pode começar mais ou menos assim a sua resposta. Os seres humanos precisavam dos rios para... Até hoje nós precisamos dos rios, mas hoje é de uma maneira diferente. Naquela época, eles precisavam diretamente dos rios para quê? Então, você complete aí a resposta. Número 3. No número 3, tem 2 textinhos que você vai ler para depois responder lá embaixo. Olha só, sobre os textos que você vai ler, eles são curtinhos, então você vai fazer a leitura aí. Olha o que perguntou na letra A. Os textos 1 e 2 apresentam diferenças sobre o modo de vida dos povos. Quais são essas diferenças? Eu só vou destacar um item em cada textinho para você. Olha lá no texto 1, fala das civilizações nômades. E no texto 2, fala que o homem deixou de ser nômade. Então, agora leia os dois para você responder aqui quais são essas diferenças que apareceram entre o texto 1 e o texto 2. Letra B. Os povos citados no texto 1 apresentam preocupação com o meio ambiente? Você vai colocar sim ou não e vai justificar, você vai explicar a sua resposta, tá? Se você acha que eles se preocupavam com o meio ambiente e por quê? Ou se você acha que eles não se preocupavam com o meio ambiente também e por quê? E a letra C. Os homens apresentados no texto 2 podem ser classificados como nômades? Sim ou não, mas também tem que justificar. Quem acha que sim, vai explicar por que sim. Quem acha que não, vai explicar por que não. Mas para isso você tem que ler os 2 textos com bastante atenção. São textinhos curtos e isso vai ajudar você a responder. Bom, então agora eu espero vocês na próxima aula, né? A imagem que eu trouxe aqui é porque tem tudo a ver com a aula de História e Geografia. Nós estamos falando dos nossos antepassados, né? Daquela geração antiga, onde eles tinham que caçar para se alimentar. Eles criaram o fogo, descobriu o fogo, como nós vimos lá na historinha do Piteco. Então, agora vocês vão ler novamente os textos que foram
lidos aqui na aula, mas é claro que você vai ter que fazer uma leitura novamente. Você vai discutir com seus professores também esses assuntos que foram tratados aqui. Faça as tarefas, corrija e até na próxima aula. Tchau, tchau!